Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Sementes de Atom. Eu sou a Vanessa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que quem tem um arquétipo de herói como base não tolera esses dois arquétipos, o arquétipo do gato e o arquétipo da raposa. Não se conecta com esses arquétipos. Mas antes disso, curte aqui, comenta, compartilha com seus amigos que também estão precisando entender sobre arquétipos, tá bom? Hoje pela manhã eu estava refletindo sobre uma fala que é bem comum entre as pessoas, né? Que é a afirmação de eu não gosto de gato. Eles são sempre preguiçosos, traiçoeiros. A gente escuta também muito esse comentário sobre o arquétipo da raposa. Tá? A gente sempre ouve dizer que a raposa é traiçoeira, que a raposa ataca pelas costas. Mas, Vanessa, por que será que eu não tenho essa conexão com esses dois arquétipos? E por que eu não tolero, não gosto desses dois animais? Até pode acontecer, tá, gente? De vocês não gostarem desses dois animais, simplesmente porque você está muito conectada com o arquétipo do herói, tá? Aí você pode estar se perguntando agora, mas Vanessa, o que são arquétipos? Tem um vídeo aqui no canal explicando o que são arquétipos, depois você dá uma linkada e uma olhada para entender melhor, tá? Bom, todo mundo já sabe que os arquétipos são modelos criados pelo Carl Jung, modelos de personalidade, e que a gente pode ter mais de um modelo de arquétipo. Geralmente, nós que adoramos filmes americanos, que estamos conectados com a classe trabalhadora, aquela que produz, que trabalha até se eusarir, a gente está muito conectada com o arquétipo do herói. Bom, durante muito tempo da minha vida, eu estive ali conectada, né, com o arquétipo do herói. Eu precisava mostrar para as outras pessoas que eu tinha capacidade de vencer a todo custo. Mas você pode estar se perguntando, mas o que é o arquétipo do herói? O arquétipo do herói está inserido ali entre os 12 modelos de arquétipos, que são os principais arquétipos do Carl Jung, que é um psicólogo que trabalhou e analisou essas características específicas em grupo de pessoas e percebeu que isso está presente no que nós conhecemos ou chamamos de inconsciente coletivo, que é como se fosse uma grande nuvem que todos nós que estamos presentes aqui nesse universo acessamos, tá bom? Quando a gente pensa no arquétipo do herói, a gente está pensando em uma pessoa que ela percebe praticamente todos os problemas do mundo, ou ela percebe um problema no mundo e ela sente um chamado interior para resolver esse problema, para solucionar, ou ela se doa muito para que esse problema seja solucionado para as próximas gerações. Durante muito tempo eu estive conectada com o arquétipo do herói e um dos problemas que eu tomei para mim, como eu quero resolver esse problema, eram os problemas da educação. Então, eu sou educadora e durante muito tempo eu achei que eu poderia modificar todo o processo educacional, fazendo as minhas pesquisas acadêmicas, estudando ali sobre educação matemática, porque eu sou da área de matemática, e tentando colocar ali aspectos da negritude dentro desse contexto da matemática para que ela se tornasse mais diversificada. E eu fiz bastante tempo isso, e durante muito tempo eu não fui ouvida, eu tinha bastante trabalho para conseguir falar sobre negritude, matemática, espaço, as colonizações que produziram matemática antes mesmo dos gregos. E aí foi que eu percebi que eu estava inserida ali no arquétipo do herói. Então, por mais que tivesse várias pessoas dentro da academia pensando e falando sobre esses assuntos, eu sempre estava encontrando justamente as pessoas que não queriam abordar essa temática. Eu tive até um pouco de dificuldade para fazer o meu TCC, porque era uma temática em que os professores que estavam ali, sua maioria adviram, né, de escolas gregas, matemáticas gregas, e aí a gente tinha um pouco de conhecimento de matemática afrodescendente, de matemática voltada para afro-brasileiro. Então eu tive dificuldade, e uma dificuldade enorme para conseguir adentrar esse mundo e levar isso para a academia.
Só que quando eu percebi que eu estava no arquétipo do herói, isso se modificou de uma forma tão rápida que eu comecei a me conectar com professores negros, professores que estavam falando desse tipo de pesquisa, pessoas que gostavam, até o meu grupo de pessoas, de amigos, eu consegui encontrar pessoas que tinham a mesma perspectiva que eu. Percebe que quando você muda a forma de pensar, quando você entende que arquétipo você está inserido, você tem a maior facilidade de entender a sua vida, de modificar ali as programações que estão inseridas na sua cabeça, porque sua cabeça é como se fosse uma máquina. Se você está programada para viver o arquétipo do herói, provavelmente você vai estar saindo sempre da sua zona de conforto. Você pode estar em um emprego e aí você perde o emprego. Aí você inicia um outro emprego, você tem dificuldade, tem um chefe ruim, tem sempre amigos ali que são pessoas ruins ao seu redor. Na empresa, tá, gente? Você tem aquela busca constante para vencer os seus medos. Você tem que caminhar sempre em direção ao desconhecido. Então, você está sempre revivendo e mudando de ciclos. Por exemplo, você encerra com a empresa hoje, e você mudou para a próxima empresa. Mas lá você já tem um problema diferente. Lá você vai para um lugar muito distante, você está em um ambiente que está rodeado de pessoas tóxicas. Isso está muito conectado com essa versão do arquétipo do herói, de tudo ser muito difícil, tá? Por quê? Porque o herói, ele nos influencia, né, a tomar as rédeas da nossa própria vida e corrigir o mundo. Então você vai estar sempre em conexões, em lugares que precisam ser corrigidos. Só que você ainda não tem essa capacidade de corrigir ninguém e você não vai modificar tudo no mundo. Então esses problemas vão ficar sempre chegando até você, sempre aparecendo, até que você entenda que você não é um herói, que você pode sim viver a sua vida de forma mais fácil. Por quê? Porque o herói, ele é movido pelo desejo da vitória, o desejo de realização, de sucesso. Só que quem já assistiu aqui aqueles filmes americanos, as novelas também, tem muito essa questão do herói no mocinho. O herói, ele só vence no final do filme, ele só tem sucesso, ele só fica com a mocinha no final do filme. E geralmente ele abdicou de muitas coisas. Os heróis têm sempre que escolher entre a família e o trabalho, entre o trabalho e a família, tá sempre perdendo alguém, que tem muito essa conexão de perder locais que você gosta, ou de estar sempre mudando de locais, tá? Então essa conexão é muito forte. Então o herói, ele precisa mostrar para as pessoas que, independente da situação, ele tá sempre pronto para salvar o mundo. E o mundo pode ser externo, tá? Geralmente essas pessoas, elas vão preferir trabalhar muito mais. São pessoas que estão muito conectadas com a área da saúde, a área da educação, problemas ambientais, vai estar sempre correndo risco em prol da evolução da humanidade. Então, os heróis, ele tem essa perspectiva muito grande. Tá, Vanessa, mas por que que as pessoas que estão conectadas com o arquétipo do herói têm essa dificuldade de se conectar com o arquétipo da raposa e com o arquétipo do gato? Por quê? Porque o herói, ele tá sempre em busca de batalhar pelas grandes causas, tá? Ele, se tiver uma causa muito pequena, não interessa, ele precisa daquilo que é mais difícil, ele precisa mostrar para as pessoas que ele pode, que ele consegue. E aí essas pessoas são sempre vistas como exemplos, né? E aí quando a gente pensa, por exemplo, no arquétipo do gato, o gato tem habilidade para entender a individualidade dele. O gato, ele dorme a hora que ele precisa, ele não tem tempo para acordar. O gato muitas vezes é visto como preguiçoso, acomodado, conformado, indiferente, trata o mundo com frieza. O gato, ele escolhe bem quais são as causas dele, tá? Ele pode ter 10 donos dentro de casa, mas na hora que ele quiser uma pessoa específica, ele não vai aceitar carinho de outra pessoa. Então, a pessoa que está conectada no arquétipo do herói, ele não escolhe por si mesmo, ele escolhe em prol da humanidade. E o gato não, o gato, ele faz as escolhas dele e
Isso mexe muito com as configurações de crenças que existem na mente da pessoa que está conectada com o arquétipo do herói. Então é por isso que a pessoa que tem essa conexão com o arquétipo do herói não se aproxima de gatos. Acho que gatos é solitário, neutro, tá? Porque você não vê um gato, por exemplo, extremamente envolvido em outras questões. Se tiver uma briga de um cachorro do lado dele, ele vai simplesmente passar direto. Se tiver outro gato brigando, não for com ele, naturalmente ele vai seguir a vida dele. E o arquétipo do herói, para ele, é impossível você ver uma injustiça e não tentar corrigir. Então, um gato é como se ele estivesse jogando luz aquelas características negativas que a gente traz do arquétipo do herói. Eu lembro que durante muito tempo eu não gostava de gatos. Eu tenho hoje a minha gatinha, Luli, da minha esposa. Mas durante muito tempo eu não me conectava com esse arquétipo porque eu acreditava que eles eram muito solitários, né? E outra, o arquétipo do gato, ele tá muito conectado com a libido, tá? Se você ativar aí um gato que não é castrado, ou se você tiver um gato que não é castrado, você vai ver que quando ele tá no cio, ele não pensa, ele não lembra nem que ele tem dono ou que tem que se alimentar. Ele simplesmente some no mundo e volta quando ele estiver satisfeito. Já o arquétipo do herói, ele pega toda a sua libido e foca nos seus objetivos. Ele vai planejar tudo no tempo correto para alcançar aquilo que ele deseja. Então, ele pega a libido dele, guarda para ele, mesmo que ele esteja morrendo de vontade, a libido dele é usada para a construção de outras coisas em prol da humanidade. Então, tudo isso, todas essas questões aqui que eu falei, faz com que o arquétipo do gato seja praticamente um gatilho mental para quem vive o arquétipo do herói. Então, essas pessoas que estão conectadas com o arquétipo do herói, elas não conseguem se conectar com o arquétipo do gato. Se você já tentou ativar o arquétipo do gato, pode perceber que você deve ter ficado muito cansada, porque o herói, ele vive em prol da humanidade e geralmente ele não descansa, ele não tem tempo para si. E aí, quando você ativa um arquétipo de um felino doméstico, você vai querer descansar o tempo que você não descansou, você vai olhar mais para si. Gente, não tem nada de negativo em viver o arquétipo do herói, mas a gente precisa entender que todo arquétipo tem um lado bom e um lado ruim, tá? E aí a gente precisa entender quando a gente está com esse lado ruim muito à mostra, quando a gente está muito conectado com o arquétipo de um ponto de vista negativo, e a gente precisa repensar, ter um pensamento consciente. Eu não vou viver reprogramando a minha mente para sair do arquétipo do herói, porque é impossível. A gente vive esses 12 arquétipos, esses arquétipos base, e a gente não tem como deixar de ter esse arquétipo. Mas a gente pode fazer com que esse arquétipo se torne mais positivo ao invés de negativo. Como, Vanessa? Tomando consciência de que partes desse arquétipo a gente precisa deixar de lado e inserir outras características se a gente quiser ter uma vida mais equilibrada, ok? Outra questão sobre o arquétipo do gato. O arquétipo do gato, ele não tem apego, ele não é submisso. Já o arquétipo do herói, ele pode afirmar que ele não é submisso a ninguém, mas o arquétipo do herói, ele é submisso à sua própria causa, tá? Então, pensa aí qual é a sua causa, o que é que tira seu fôlego, o que é que tira você da casa da sua família no dia de domingo, o que é que te faz dizer, caramba, eu tô sofrendo tanto, mas isso aqui é muito importante para a sociedade, o que eu tô fazendo vai ser um grande feito para todo mundo, então eu não posso desistir, que a humanidade precisa de mim. Muitas vezes a humanidade precisa que a gente descanse um pouquinho, né? E agora vamos falar um pouquinho da conexão do arquétipo da raposa. Por que a pessoa que tá ali conectada com o arquétipo do herói não consegue tolerar o arquétipo da raposa, hein, Vanessa? O arquétipo da raposa traz como principal slogan a capacidade de ser esperto no momento que é necessário, de ser perspicaz, de entender que você também pode trapacear às vezes.
E o arquétipo do herói, ele não permite trapacear. O vilão, ele pode estar matando 500 pessoas, 600 pessoas, mas o herói, ele nunca vai matar o vilão enquanto não estiver no final do filme. Ele nunca vai matar o vilão, mesmo que o vilão tenha... Por exemplo, o Homem-Aranha é um exemplo de herói que não matou o vilão, mesmo sabendo que o vilão tinha matado o tio dele, né? Só o Duende foi morrer no final do filme, mas a gente percebe que com as crenças, com a verdade absoluta, com o que a sociedade espera de um herói. Então, a pessoa que vive no arquétipo do herói, ela nunca vai trapacear, tá? Ela nunca vai escolher, por exemplo, eu tenho um docinho na geladeira aqui, mas eu prometi que eu vou dar pra minha amiga, minha prima. Eu não vou comer esse doce porque eu já prometi, mesmo sabendo que eu posso comer ele e depois coloco outro no lugar. A pessoa que tá conectada com o arquétipo do herói, ela não vai se permitir faltar um dia de trabalho para ir na entrevista de um emprego completamente melhor. Ela não vai se permitir, porque ela vai estar trapaceando. Essas pessoas, elas têm essa dificuldade de entender que a gente veio para o mundo para entender o mundo e também que em alguns momentos a gente precisa usar da nossa inteligência. Tem alguém falando muito mal da gente e a gente não pode dar uma resposta porque você estaria sendo grosseira e hostil, mal educada, e aí você não vai se igualar a essa pessoa. Caramba, às vezes você precisa falar o que você sente. Então, o arquétipo do herói, ele não se conecta com o arquétipo da raposa, porque você vai se tornar mais esperto, você vai se proteger. E o arquétipo do herói, ele não pode se proteger. A função dele é proteger as outras pessoas. O herói, ele tá sempre muito vulnerável. Quem tá conectado com o arquétipo do herói trabalha até quando tá doente, por exemplo. Porque ele não pode. A empresa é mais importante que ele. Mas aí essa mesma empresa que ele foi quando ele estava em um momento em que a saúde dele não estava muito legal, é a mesma empresa que na hora que precisar vai enviar ele para fora da empresa, tá? Então você precisa se escolher. E é isso que o arquétipo da raposa faz, que incomoda tanto o arquétipo do herói. É a escolha por si mesmo. É o momento que você precisa dizer não. Eu posso me escolher, entender que isso não é ser trapaceiro, é estar conectado com quem eu sou, entender que eu também sou humano, porque nós não somos heróis, nós não temos essa função, mas nos colocamos nessa posição de ajudar sempre os outros. Um exemplo do arquétipo do herói é aquela pessoa que morre de ouvir os problemas das pessoas, mas ninguém nunca está disponível para ouvir os seus problemas. Ou quando você vai contar, nossa, as pessoas nem ouvem direito. Porque você é o herói, você que precisa ouvir, você que tem a sabedoria para comentar ali sobre o que está acontecendo com essa pessoa. Então, essa pessoa, ela nunca é ouvida, se ela precisar ir ao médico, ela nunca tem acompanhante, mas aí quando a família precisa, ela tá sempre disponível. E aí já entra o arquétipo da pessoa boazinha também, conectada com o arquétipo do herói, tá? A raposa, ela nunca vai entrar em um embate, por exemplo, com o inimigo. Ela prefere se fingir de morta ou fugir. O arquétipo do herói, não existe essa possibilidade. Então é por isso que o arquétipo do herói não se conecta com o arquétipo da raposa. E por último, não mais importante, dizem por aí que a raposa é oportunista, dissimulada e trapaceira. São 3 características que supostamente são completamente negativas. Então, a raposa, ela tem a capacidade de lidar com emboscadas, né? Ela vai ficar muito atento quando estiver acontecendo algo, porque ela não quer entrar em uma briga desnecessária, porque ela não quer se desgastar, gastar a energia dela com algo que não tem muito fundamento. Já o herói não, ele gasta muita energia dele em situações que não são nem importantes assim, mas que está em prol de outras pessoas. Muitas vezes não é nem algo pessoal. Quem nunca viu uma pessoa entrando em uma discussão no meio da rua só porque alguém
estava passando por um problema e essa pessoa ficou muito irritada. Essas questões mexem muito com ela fica irritada. Eu já discuti com algumas pessoas na rua por questões de bullying, por exemplo. A pessoa chama a outro de gordo, a pessoa chama outro de orelhudo, e o meu perfil de professora falou, caramba, não pode fazer isso, tenha modos, tenha educação, e aí gerou uma discussão entre a pessoa e eu. Eu mudei o pensamento dessa pessoa? Não, eu gastei a minha energia. Uma raposa, ela seria muito mais inteligente de não entrar em uma briga que, primeiro, não é dela e, segundo, não resultaria em nada de positivo. Ou seja, se você está conectada aí com o arquétipo do herói, provavelmente tenha vivenciado ou percebido que você está inserido em algumas dessas situações. E aí você pode estar se perguntando, mas Vanessa, como é que a gente muda isso? Bom, se vocês estiverem a par dos 12 arquétipos, conseguir identificar quais características você tem em maior frequência, o que você pode fazer? Introduzir características daquele arquétipo que você tem em menor quantidade, para poder tentar amenizar esse lado sombra do arquétipo do herói. Mas se você tiver com dificuldades de fazer isso, comenta aqui embaixo que você quer uma consultoria de arquétipo comigo, voltada para essa questão dos 12 arquétipos do Carl Jung, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. A gente analisa perfil por perfil e aí eu te indico o melhor arquétipo para você vivenciar nesse momento e como você pode estar mais consciente para essas características que você está aí usando no seu cotidiano. Nem tudo tem a ver com a espiritualidade, às vezes a gente só precisa dar uma reprogramada, recalcular a rota que a gente está seguindo para que a gente siga com fluidez e com facilidade. Então, se tá difícil, é porque você tem problema com a facilidade, ok? Beijo grande e até o próximo vídeo.